know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose. Olá, damos início agora à nossa segunda aula, nossa segunda parte, né, dessa aula de Shell Script, onde a gente vai estar vendo alguns conceitos novos aí que serão utilizados na realidade com o Shell Script, né, de grande auxílio aí para estar melhorando os nossos scripts, né? O que a gente vai estar vendo nesta aula? Nesta aula a gente vai estar trabalhando um pouquinho os assuntos metacaracteres e expressão regulares, né? Esses metacaracteres e expressão regulares são coisas que a gente usa muito no dia a dia, né? E com certeza no Shell Script é toda a diferença. De repente o que você fazia em 4, 5 linhas, você vai conseguir fazer numa linha somente. Vamos começar com metacaracteres. O que vem a ser um metacaractere, né? Metacaracteres são caracteres coringas que podem substituir caracteres ou expressões para diversos comandos, tais como busca, alteração, deleção, entre outros. Então, metacaractere é justamente, né, um caractere que vai substituir um caractere especial, né, para o Shell. Né? Então, a gente está falando aqui do Born Again Shell, ele vai estar substituindo outros caracteres, né, ou até uma expressão completa como uma palavra, por exemplo, né? Ele é limitado, um pouco limitado em relação a expressões regulares. Depois a gente vai estar falando um pouquinho das expressões regulares, né? Então vamos dar uma olhada nos metacaracteres, os mais comuns aí que a gente trabalha. Então eu tenho a interrogação, o asterisco é bem comum, né? O pessoal já trabalha há muito tempo com esse metacaractere específico, né? Então não há muita dificuldade, mas os outros aí o pessoal não utiliza tanto, e assim, é uma coisa muito interessante está sendo trabalhado no dia a dia. Então, isso aqui no Shell, né, o interrogação, ele vai servir como um único caractere, né, quando eu quero coincidir a minha busca, a minha deleção, a minha, enfim, né, o tipo de expressão que eu quero trazer, de retorno, né, a busca de um arquivo, um find, entre outros, né, eu posso estar colocando um único caractere, único e exclusivo, ele tem que existir, né? Se não existir, se não coincidir, né, um match, não casar, ele não vai estar trazendo nada. Diferente do asterisco, por exemplo. O asterisco você pode estar coincidindo 0 ou mais vezes. Ou seja, se dentro de uma expressão você colocar um asterisco, se não coincidir, ele também vai trazer essa informação. Vai trazer a informação, aliás. Lista, né, representa uma lista de caracteres, ou um intervalo de caracteres, na realidade. E chaves representa uma lista de palavras. E ainda temos também as chaves, né? As chaves podem estar representando lista de palavras. Se a gente comparar os colchetes, são listas, né? A gente vai trabalhar caractere. Caractere é um intervalo. E já em chaves eu consigo trabalhar uma palavra inteira, né? Ou várias, na realidade. Vamos dar uma olhada de perto em cada um desses caras. Bom, por exemplo, aqui, para trabalhar apenas com a interrogação, né? Então eu posso estar utilizando ele numa expressão de busca ou deleção, enfim. Nesse exemplo aqui, está buscando arquivos cujo o nome seja RC, um caractere qualquer, ponto .d. Já nesse segundo aqui, ele está procurando palavras cujo o conteúdo tenham 2 pontos, 4 caracteres, quaisquer e mais 2 pontos. Vamos ver isso na prática como é que fica. No primeiro exemplo, vai me trazer justamente, né, os valores aqui com um caractere. Supondo que eu tivesse 2 aqui, vou criar um outro, etc rc32.d. Podemos ver que ele não traria, só traria se realmente usasse 2 caracteres. Mas também acabaria não trazendo todos que têm um caractere apenas, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Porque ele vai trazer literalmente, tem que existir esse caractere. Esse caractere que você especificou na interrogação tem que existir. Senão ele não traz nada na realidade, né? Esse segundo aqui, por exemplo, é muito interessante. Lá no meu PASWD, eu estou buscando
2 pontos, 4 caracteres, 2 pontos. Aqui, ó. É, 4 caracteres não tem. Vamos pegar então. Não tem sim. 1001, por exemplo, aqui. O Manuel é o 1001. Eu teria que trazer para mim. Não, aí não vai rolar. Tem que ser assim mesmo. Bem lembrado. Aqui o grep ele vai entender de outra forma. Teria que fazer com quem que pode ser feito. O grep na realidade ele utiliza expressões regulares, né? Entra num outro contexto para essa busca, né? Ele vai entender de uma outra forma. O VI não. Complicou. Então, na realidade, o grep ele trabalha de forma diferente, né? Eu vou estar mostrando mais pra frente como ele trabalha, que isso funcionaria muito bem para arquivos, né? Arquivos que possuam número, por exemplo, ls no barra etc, traz para mim números não, né? Que tem um caractere específico. Uma situação, exemplo disso seria quando tivesse um ponto. O grep não funciona, ponto não, asterisco, ponto, interrogação. Ele traria aí com 2 caracteres específicos, né? Então, é bem específico na realidade, né? Ou seja, você vai ter que ter pelo menos 2 caracteres exatamente, né? Então é muito bom para coincidir exatamente. O uso do asterisco, a gente pode visualizar aqui que ele traz 0 ou mais vezes. Principalmente com grep, tem que tomar bastante cuidado com o grep em si. Porque ele pode entender como expressão regular aqui, e aí muda um pouquinho o contexto. A gente vai ver posteriormente. Ele traz todos, né? Casando, coincidindo 0 ou mais vezes. Então, se existisse aqui um arquivo rc.d, esse arquivo também seria selecionado para busca, tá ok? Então, muito cuidado nesse aspecto. Como eu disse, ele traz 0 vezes ou mais, né? Temos também aqui o uso do colchete, né, que vai trazer caracteres ou intervalos de caracteres. Então, nesse primeiro exemplo, ele está trazendo aí todos os arquivos que tenham 1, 3 e 5. 1 ou 3 ou 5, na realidade, né? rc1.d, rc3.d, rc5.d. Ou então um intervalo, aqui eu tenho rc1-5, né? Ou seja, de 1 até 5.d. E aqui é uma lista negativa, né? Uma lista negada. Quando eu tiver esse caractere circunflexo no início do meu intervalo, ou dos meus caracteres, ele simplesmente vai negar, trazer ao contrário. Traga tudo que não comece, traga tudo que não tenha 1, 3 e 5. Então, vamos lá para o nosso exemplo para visualizar. RC ls-l RC 1, 3 e 5 ponto D. RC de 1 a 5. Então, trouxe 1, 2, 3, 4 e 5. E agora o outro negando, né? Me tragam todos que não sejam nem 1, nem 3, nem 5. Né? Muito cuidado, né? Não existe, por exemplo, você fala das 1 a 5, vírgula S. Não. Ele vai trazer, lógico, mas ele está procurando uma vírgula aí também. Então é interessante a gente deixar sem espaço. Né? Não interfere a beleza, no caso de metacaracteres e expressões regulares. Próximo item
Eu tenho palavras aqui, são listas do Bash, né, classes na realidade, né, que podem estar substituindo vários caracteres também. O upper, por exemplo, ele vai substituir por maiúsculas. Então, onde tiver maiúscula, ele vai estar trazendo para mim. Eu poderia também colocar iniciando com maiúscula. Só colocar um circunflexo na frente, né? Pior que tem, né? Não sei porque ele não trouxe. É com grep, né? Que ele vai trazer na realidade. Começando com. Quais os outros itens que a gente tem? Então eu tenho aqui para vários caracteres diferenciados, né? Então eu posso estar trabalhando, por exemplo, com o alnum, que é alfanumérico, alfa enumérico, né? Então de 0 de A a Z, maiúsculo, de A a Z minúsculo, de 0 a 9. Alfa, caracteres alfabéticos, de A a Z maiúsculo e de A a Z minúsculo. Blank, espaço ou tabulação, também conhecido com esse barra T. Esse barra T também é uma expressão regular, mas não são todos os comandos que aceitam, né? Então tem que tomar cuidado aí. Caractere de controle, que é um traço. Dígitos, digit, de 0 a 9. Graph, caracteres visíveis, começando com T, N, R, F, V. Caracteres invisíveis, aliás, não começando com esses caras aqui. Tabulação, new, light fine, return. Então são caracteres visíveis, ou seja, qualquer letra que não se enquadre nesses caras aqui. E na mesma coisa para isso, e espaço também. Caracteres branco, né? Caracteres invisíveis na realidade, né? Caracteres que a gente não enxerga. Por exemplo, um retorno de linha, um enter no final da linha, né? Uma tabulação, entre outros aí. Números hexadecimais, né? Hexdigit, digit na realidade, né? 0 a 9, AF e AF minúsculo. Letras minúsculas, lower, e letras maiúsculas, upper. Então, a gente viu aí que eu posso trabalhar com esse cara. Começando, na realidade, que eu queria mostrar, começando com é só a gente omitir aí o nosso asterisco, né? Que ele vai estar trazendo, começando com maiúsculas. Então, tá aí a console, multi, RC e com dígitos. Será que eu tenho algum com dígito? Começando não, com certeza, mas no meio eu vou ter. Então podemos ver que qualquer um dos nossos arquivos aqui possuem números em seus nomes. Aqui vamos fazer alguns outros exemplos, né, para ficar mais claro aqui. O legal dos metacaracteres é que a gente pode estar utilizando todos ao mesmo tempo, dependendo da necessidade. Um exemplo. Ainda não falei das chaves, né? Deixa eu falar das chaves primeiro. E nesse intervalo aí eu posso estar compreendendo, como eu mostrei para vocês também, de A a Z. A a Z maiúsculo, de 0 a 9. São os mais comuns aí da gente estar utilizando. E numa situação onde eu precise fazer todos os meus arquivos que terminem com conf ou com txt, como é que eu vou fazer? Aí entra o uso da chaves, né? A sintaxe dela mais simples é uma lista de nomes, onde eu posso estar passando para ela várias palavras. Então, posso fazer ls-l barra etc asterisco, terminando com conf e terminando com rc. Posso ver que todos aqui estão terminando com conf ou RC. Então é uma sintaxe bem simples, passando cada palavra separado por vírgulas. Tem que ficar atento também que alguns desses metacaracteres não funcionam com todos os comandos também. Por exemplo, o mkdir da vida, um rmdir. Se você executar aqui mkdir
diretório de 0 a 5, por exemplo, ele vai criar um diretório chamado de 0 a 5. Então não funciona muito bem com ele. Já a chave funcionaria nesse momento separado por vírgulas. Uma outra forma de usar as chaves é trabalhando com início e fim. Você fala qual vai ser o início e qual vai ser o fim. Por exemplo, eco de A a Z. Ou de Z a A. De 10 a 30. Então ele traz um intervalo. O intervalo do colchete ele é um pouco limitado. Então eu vou de 0 a 9, eu não posso ir de 0 a 10, por exemplo. Né? Já trabalhando com as chaves, eu consigo fazer ter critérios maiores. Né? Consigo ter um intervalo maior para poder estar trabalhando. Então, em certos aspectos, logicamente, as chaves, né, acabam sendo mais produtivas, né, no nosso trabalho. Uma outra forma também de trabalhar com ele é com incremento, né? Eu quero de 10 a 20, mas eu quero incremento de 5 em 5. 10, 15, 20, 25, 30. Então ele vai incrementando, né, do início até o fim. Já com ele eu consigo fazer muita coisa. Por exemplo, de MKDIR da vida, de 1 a 5. Ele criou para mim aqui diretório 1, diretório 2, diretório 3, diretório 4, diretório 5. Né? Então acaba sendo mais útil. Então, vamos ver alguns exemplos. Né? Eu tenho alguns exemplos já prontos aqui. Supondo que eu quero deletar arquivos que comecem com A, com B, com C, com Z ou V, mas no final variem entre 15 e 20. .txt no final. Como que ficaria isso, né? Então eles vão começar com isso. O comando seria para deletar, rm. Então deletaria tudo começando com A, B, C, Z, V. E terminando com de 15 a 20.txt. Aí eu consigo deletar todos esses caras aí, né? A alguma coisa 15.txt, B alguma coisa 15.txt. Aí você faz a multiplicação, né? 5 vezes 5, aí 25 arquivos. Pelo menos vocês iam conseguir. 15 não, 30, né? Conseguir estar deletando aí, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso aí, são 6 números vezes as 5 letras, né? Dão 30 arquivos de uma vez só. Então fica muito útil, é muito mais prático utilizar isso. Tem um exemplo muito legal aqui. Existe um diretório onde são salvos arquivos de log por data, no formato dia, mês, ano, hora, minuto, .txt. Ele quer ver os logs do dia 20, 21 e 22 de dezembro de 2011, no período de 17 horas, né? Eu coloquei 5 aqui, 5 até as 8. Vamos falar que é de manhã, então. Como que ficaria esse cara aqui, esse caso específico? Então, daria um grep, né, no arquivo, onde eu utilizaria o grep, não, poderia até dar um ls, na verdade eu quero os arquivos, né, ls, procurando por dia, dia vai ser de 21, 20, 21, 22, mês 12, né, dezembro 12, 2011, período das 5 horas, então vamos lá, 5 horas, começa às 5, 05, vai até às 7 horas, por que eu não coloquei 8 horas? Porque se eu colocar 8 horas, eu estou fazendo o quê? Coincide para mim 05, 06,
e 07. Outros dois caracteres, poderia usar decimal aqui, poderia usar de 0 a 9, de 0 a 6 na realidade, né? Porque não chega a 0 a 9, mas só para ficar mais simples, né? Vou deixar com interrogação e interrogação, que vai trazer dois caracteres. E o problema é 8 horas. Se eu colocasse 8 horas aqui, ele poderia coincidir, por exemplo, com 8h59. E eu não quero, eu quero que no máximo seja 8 horas. Então ele vai estar coincidindo com essa expressão e depois ou essa ou essa. Sendo que essa daqui ainda tem uma expressão interna, onde é de 05, 06, 07 e mais dois outros caracteres. Novamente, né, eu poderia ter colocado aqui, né, trabalhando de 0 a 6, 0 a 5, vai ter que tratar mais isso ainda, né, de 0 a 5, porque não tem 69, né? Então depende da situação, ia até 59, né, ou então 00, voltaria a 00. Mas só para facilitar, essa seria uma expressão para trazer justamente isso daqui que foi pedido, né? Funcionaria, sim, funcionaria, ok? Então esses são os nossos metacaracteres, né? Então tem alguns exemplos aqui, buscando arquivos que terminem com conf.rc, deletando arquivos de barra público, seria um barra aqui, asterisco, obj, tmp ou txt, eco de A a Z, mostrei como funciona, né? De 50 a 80, de Z a A, de 0 a 15 com um incremento de 3, ok? Agora vamos estar trabalhando um pouquinho com expressões regulares. Expressões regulares é como se fosse um metacaractere também. Aliás, ele usa metacaracteres. Só que os metacaracteres diferem um pouquinho dos comandos e do shell, né, para você estar trabalhando com esses metacaracteres. E até às vezes entre linguagens também diferem um pouquinho. Não muito, mas diferem, né? Expressões regulares são com metacaracteres, utilizados para especificar um padrão dentro de um texto, né? Pode ser utilizado para pesquisas de expressões dentro de retorno de comandos ou textos. Ela é muito mais eficaz que os metacaracteres por terem mais coringas e mais formas de controle. Então eu consigo trabalhar mais itens por ter a possibilidade de ter mais caracteres. São muitos caracteres que você pode estar trabalhando. Então criei uma lista aqui para a gente dar uma olhada, né? Então tem vários caracteres, depois a gente vai estar tratando cada um deles separadamente. Alguns deles são iguais e outros diferem. Por exemplo, se a gente pegar uma interrogação aqui ele tem um significado. Já para o shell seria o que? Uma condição, né? Uma condição não, desculpe, um caractere único exclusivo. Aqui é uma condição. Então vamos ver. Começando com, né, representa o começo de linha, o circunflexo. Esse circunflexo então, você vai estar utilizando para falar, ó, minha busca começa dessa forma. Ou então finaliza dessa outra forma, que seria no caso do cifrão, né? Ele vai representar aí o final de linha. A gente vai usar no final da nossa expressão, falar que a nossa expressão terminou naquele momento lá, terminou aqui. O ponto seria um único caractere uma única vez, que é a mesma coisa que o interrogação lá no nosso shell, que a gente acabou de ver. A lista de caracteres trabalha da mesma forma que a lista do shell, né? Não tem muita diferença. Lista negada também é a mesma coisa, ele vai trazer uma lista negando os caracteres que estão dentro dessa expressão, né? Então não me traga esses caras. Interrogação vai trazer uma condição, né? Torna uma expressão anterior uma condição. Note que esses que eu vou estar falando agora, eles sempre estão falando em relação ao caractere anterior a ele, ou a expressão anterior. Uma expressão pode ser agrupada. Como agrupada? Eu posso ter parênteses agrupando uma expressão inteira. Ou simplesmente um caractere, um traço. Traço e interrogação. Então quer dizer que aquele traço pode existir ou não. É condicional, opcional na realidade, né? Asterisco, 0 ou mais vezes a ocorrência ou expressão anterior. Sempre tratando da expressão à esquerda. Ou mais, você tem que ter pelo menos um ou mais ocorrências, né, da expressão anterior. Também, né? Sempre falando da expressão do caractere anterior. Os chaves aqui, né? Nossa, as chaves, né? O chaves é o desenho. Aqui é as chaves, o desenho não, né? Essas chaves, diferente do shell, o que ela faz? Ela é um multiplicador
de expressão. Então você vai usar essa chave para falar quando uma expressão ou um caractere tem que ser repetido por N vezes. A expressão anterior tem que se repetir 3 vezes. Então você vai usar 3, por exemplo. Né? Ele tem outros formatos, outras sintaxes também que a gente vai estar vendo mais para frente. Determinada palavra tem que se repetir 2 vezes. Né? Então por aí vai. Escape. O escape representa um caractere literal, não liter, né? Literal anterior. Anterior não, posterior, desculpe gente, está errado, é posterior. Então eu quero procurar dentro da minha expressão uma interrogação. Bom, mas interrogação já é um caractere especial. E aí como é que eu faço? Você vai utilizar o escape. Escape para falar que justamente que você está procurando uma interrogação literalmente, né? Ou uma interrogação, ou um ponto. Né? Todos esses caracteres especiais, quando você quer fazer uma busca desses caracteres, você tem que escapar usando o escape. O pipe é utilizado para mais de uma opção, né? Quando você quer fazer busca por 2 ou mais ocorrências ou caracteres. Né? Então busca para mim a palavra e-mail e a palavra DNS. Então mail, pipe, DNS. E o agrupador de expressão, né? Quando você quer fazer uma busca por uma palavra, por exemplo, é uma expressão. A busca para mim é a palavra não. Então se você colocar na expressão fora, tudo bem, vai funcionar normalmente. Mas se eu quero procurar 2 palavras, não ou sim, eu não posso colocar ela solta, né? Se eu tiver mais itens dessa expressão, então eu tenho que agrupar ela. E principalmente quando eu quero quantificar, ó, de 0 a 9 3 vezes, só que eu quero que essa expressão de 0 a 9 3 vezes seja executada mais 2 vezes. Então eu quero de 0 a 9, 3, depois de 0 a 9, 3. Então para isso, eu também tenho que agrupar essas expressões. A gente vai estar vendo aí alguns exemplos, tá? Vou estar falando separadamente de cada um desses caras aí. De 1 a 9. Não, de 1 a 9 não. Não tem nada a ver com 1 a 9. Na verdade, toda vez que você coloca um agrupamento de expressão, você agrupa uma expressão, ele numera. Então vai de 1 a 9, ele vai numerando essas expressões. De repente, você vai usar a mesma expressão, a palavra não, né? Você vai usar ela 6 vezes no texto. Então, em vez de você digitar não 6 vezes, você agrupa ela, coloca o não dentro do parênteses, e depois, na hora que for chamar, você pega a localização onde ela foi, se foi a primeira expressão a ser agrupada, a segunda, a terceira, e chama através do escape. Escape 1, ele vai estar retornando o texto da primeira expressão. Então, vamos supor que a primeira expressão seja não, ele vai trazer de volta o não. Para 2, a segunda expressão, para 3, a terceira expressão e assim sucessivamente. Então você não precisa estar redigitando. De repente você tem uma palavra gigante lá que vai coincidir no texto 2 vezes, não tem necessidade de você digitar ela 2 vezes. Simplesmente agrupa ela a primeira vez e quando for chamar a segunda, você chama pelo agrupador, né? pelo retorno desse texto aí, né? Pelo valor desse escape. Ok? Mas vamos ver na prática como é que funciona. Né? Para expressão regulares, a gente pode utilizar vários comandos, né? Vários comandos têm suporte a expressão regulares, né? Então grep é um deles, grep, egrep, fgrep, ngrep, tem vários greps aí da vida, como também linguagens, né? O próprio shell script, né? Suporta também expressão regular, o shell padrão também suporta expressão regular, linguagens PHP, SQL, Java, entre aí vai, muitas, né, Python, Ruby, suportam trabalhar com expressões regulares, porque ela acaba auxiliando demais, né, o nosso trabalho no dia a dia de programação. Então é interessante a gente trabalhar bastante com expressões regulares. Então vamos ver, quando eu chamo grep, para eu trabalhar com expressões regulares, eu uso a opção "-e". Então a gente vai ver o primeiro item que a gente vai ver é o que começa com, né, início de linha. Então eu vou dar um cat no arquivo etc service, grep "-e", e vou falar FTP. Traga tudo para mim que tem FTP. Eu vou deixar colorido para a gente visualizar quando ele coincide, né, com esses valores. Então tem aqui, coincidindo, né, FTP em vários locais no texto, no começo, no meio, no fim, inclusive, né. Então eu quero que na realidade, agora nesse momento, ele traga somente o que comece com FTP. Então eu coloco o circunflexo aqui no início da minha palavra FTP. E nesse momento ele vai me trazer somente o retorno das minhas palavras,
das minhas linhas que comecem com FTP, tá ok? As linhas. Poderia fazer também com números, eu não sei se tem, né? Vamos testar. De 0 a 9. Não tem nenhuma linha começando de 0 a 9. HTTP, por exemplo, ele trouxe algumas aqui que comecem com HTTP. O próximo é finalizando com, né? Então, a expressão regular cifrão indica que está representando o final de linha. Então, pegar o mesmo exemplo aqui do FTP, né? Eu quero agora pegar palavras que terminem com FTP e não que comecem com FTP. Então, eu coloco o cifrão aqui ao final do meu texto, da minha expressão regular, na realidade, né? Então, ele trouxe aí uma única linha que termina com FTP. HTTP também não tem. A de 0 a 9 tem já algumas, né? Terminando com um número. Okay? Então é muito interessante utilizar quando você quer fixar um início e um fim, né? Você saber exatamente o que tem naquela linha. Começa assim e termina assim. Então é legal até usar os dois ao mesmo tempo, né? Tem algum que começa e termina com FTP? Começa com FTP. Vocês não viram ainda, né? Então, melhor nem. Termina com FTP. Não tem nenhum. Bom, vamos lá. O ponto. O ponto que indica um único caractere, representa um único caractere, né? Seja esse qual for. Então, aquele exemplo que eu estava dando anteriormente, agora ele coincide bem, porque eu vou ter uma expressão onde eu começo com 2 pontos, tenho 4 caracteres quaisquer e finalizo com ponto, na realidade com caracteres, né? Então ele vai estar criando aqui, buscando, né, 4 caracteres, né? Eu acho que dessa forma agora vai funcionar normalmente, né? Vou dar um cat no barra etc passwd. Vou pedir para o grep trazer para mim tudo que tenha 4 caracteres. Não era essa ideia com certeza que eu queria, né? Eu não queria pegar nomes, eu queria pegar números, né? Então seria interessante usar números. Então não usaria um caractere, usaria de 0 a 9. 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9. Agora sim, trouxe para mim somente os usuários aqui do Linux, que é justamente o que eu queria. Mas a ideia é trazer, né, um ou vários caracteres. Se você tem uma expressão com uma quantidade limitada de caracteres, você pode estar utilizando esse cara para trazer exatamente o que você quer. Normalmente a gente usa em conjunto com outros, né? Acabei de utilizar, né? É a mesma ideia que já tem a nossa lista, né? Então ela trabalha com lista normal e com lista negada, ou seja, aqui no exemplo de cima ele vai trazer para mim o RC1, 2 e o S, RC1.d, RC2.d, RCS.d, e na de baixo ele vai trazer todos menos o 1 e o 2 e o S. Então o procedimento é o mesmo, não mudou nada. Interrogação. Pode ou não representar um caractere ou expressão anterior? Bom, nesse caso aqui ele não está com exemplo, deixa eu ver se tem. Não tem. E o asterisco foi para onde? Então vou usar esse como asterisco e interrogação já. O interrogação ele vai trazer uma informação que pode existir ou não. Por exemplo, eu dou aqui um número de telefone 5656-1313. Eu quero passar pelo grep para trazer esse número de telefone. Não, melhor não. Deixa eu pegar um outro mais simples, porque a gente ainda não viu algumas coisas.
falar aqui que no meu exemplo começa com uma maiúscula de A a Z. E depois tem outros caracteres aí. Depois eu vou colocar só 3, mas depois a gente vê como quantifica isso, né? Mas e se de repente o cara escreveu errado, né? Colocou André. Então eu posso colocar aqui que pode existir uma maiúscula ou não. Tem que agrupar esse cara aqui. Não trouxe. Porque eu coloquei começando com, né? De A a Z uma única vez. E depois 2 caracteres. Ah tá, desculpa galera, faltou menos Z aqui. Então nesse caso aqui, tem diferença usar o grep sem o menos E e com o menos E. O menos E é de expressão regular. Nesse caso aqui, ele está trazendo, né, tanto faz se for maiúscula ou minúscula, né. Seria interessante o telefone, porque eu posso ter telefones dessa forma e posso ter direto, né, o cara de repente esqueceu de colocar o hífen, então a gente vai ver como é que, na realidade, na minha expressão, quando eu tiver o hífen, eu vou falar que ele pode existir ou não. Uma expressão inteira eu posso colocar, né, na realidade, existindo ou não. Só que eu não passei ainda porque a gente não viu a quantificação, né? Tem que quantificar isso daí. Eu quero falar, para eu não ter que escrever 0 a 9 e colocar isso 4 vezes, eu tenho um quantificador, né, que vai falar, eu quero de 0 a 9, 4 ou 5 vezes. Okay? E aí já vem o asterisco, né? Nesses casos aqui, todos eles fazem referência sempre ao caractere anterior ou expressão anterior. Então nesse caso aqui ele está procurando qualquer coisa que comece com... O anterior era como... Qualquer coisa que comece com um ponto asterisco e termine com bash. Então ele vai começar, deixa eu ver se está usando começar, não está usando começar, ele simplesmente vai ter um ponto asterisco, ou seja, qualquer caractere 0 ou mais vezes. Depois vai ter 2 pontos. 1, 2, 3, 4. 2 pontos. Então eu vou ter 4 caracteres, vou ter 2 pontos literalmente. E posteriormente mais 1, 2, 3, 4 caracteres. Mais outros 2 pontos e por fim qualquer outra coisa, qualquer caractere e terminando com bash. Pode ver que coincidiu a minha expressão coincidiu na linha inteira. Por quê? Porque eu coloquei ponto asterisco. Então ele trouxe todos os caracteres que eu queria. Trouxe tudo, na realidade, né, ele achou todo o conteúdo como se fosse um item só, um caractere só. E tem que tomar cuidado com ele também, que às vezes ele pode trazer coisas que você não deseja. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui para vocês. Service. Já sei. ls/tc grep. Eu quero que tenha um A 0 ou mais vezes. A gente pode ver que ele não trouxe um A específico. Ele trouxe todo mundo. Continuou trazendo. Porque é 0 ou mais vezes, então pode ter um A ou não. Diferente do outro que a gente vai ver. Então, nesse caso, ele vai acabar trazendo muita informação que não é relevante para mim, não é importante. Então, depende do contexto que você for utilizar, é interessante não utilizar o asterisco e usar, sim, o mais. O mais, ele fala para você que você tem que ter pelo menos um caractere. Esse caractere único e exclusivo, tem que existir. Então,
vai ter aqui um ponto mais alguma coisa. Então, obrigatoriamente tem que existir. Então, se eu mudar isso daqui para mais, bom, ele não vai achar nenhum item começando com A, começando não, tendo o A maiúsculo aqui dentro do etc. Ou seja, ele só vai trazer realmente se tiver alguém com A, diferente do... Por exemplo, aqui eu posso ver a B, 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 e se eu usar o asterisco aqui, o que vai acontecer? Alguns casam sim, mas outros não. Então depende da situação, não é legal estar utilizando o asterisco, né? Ok? Então ele significa 0 ou mais vezes. A chave sim é o quantificador. Esse cara auxilia muito a gente. Diferente lá do contexto do Bash, onde ele é simplesmente representa palavras, esse cara aqui ele vai estar representando quantidades. Então de 0 a 9, 4 vezes. Eu quero que o caractere de 0 a 9 seja repetido 4 vezes. Ou ainda, de 0 a 9, de 3 a 4 vezes. Ou ainda, de 0 a 9, no mínimo 4. Então aqui é o início e seria o fim, né? Início e fim. Então o intervalo entre eles. Se eu coloco só o intervalo mínimo, quer dizer que o máximo tanto faz. E ao contrário também, né? Com no máximo x, o mínimo não importa, né? O máximo x. Sendo que o máximo sempre é 0, né? Mas o mais importante dessa forma aqui, que é o mínimo e vai até quando tiver. Então aquele exemplo do telefone agora fica muito mais fácil. 2222 4444. Então vou dar um grep menos e. Eu quero que me traga meu telefone de 0 a 9 4 vezes. Depois vai vir um traço de 0 a 9 4 vezes. Ou seja, ele coincidiu. E se eu não tivesse, não traria. Então é essa hora que entra uma interrogação. Então de 0 a 9 4 vezes, depois novamente de 0 a 9 4 vezes. Ok? É uma expressão simples, na realidade, esse tipo de expressão. Mas é muito, muito utilizada. Ok? O skip. Quando eu tenho a necessidade, né, de achar determinados dados, determinadas informações, cujo caractere já é um metacaractere. Seria o caso, por exemplo, de o começo de um RG aqui, ó, 229.828. Se eu usar aqui de 0 a 9 duas vezes, ponto de 0 a 9 3 vezes, isso tende a dar errado. Se fosse uma expressão, por exemplo, uma validação no campo HTML na web. Porque poderia ter um mais aqui, ó, igual. Porque o ponto, sim, significa qualquer caractere, seja ele qual for, né? Então não vai funcionar muito bem. Então nesse caso eu tenho que falar para ele, ó, amigo, não é um ponto não, é o ponto. Não é um ponto metacaractere, é simplesmente o ponto que eu estou procurando dentro dessa expressão. Nesse caso ele não traz. E nesse caso ele traz. Ok? Então muito interessante também para a busca de caractere específico. Se eu fosse buscar uma barra dentro de uma informação, estou procurando no texto onde tem barra, que é comentário lá em PHP, HTML, né? Então eu teria que falar para ele, ó, estou procurando uma barra literalmente e outra barra literalmente. Não trouxe o outro. Ok? Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre aspas duplas, aspas simples, crase, entre outros tipos de pontuação que a gente tem, que também é muito importante puxar o script, esse tipo de coisa. Ok? Então nesse caso eu estou buscando, porque eu usei duas barras, a primeira barra para escapar, esse escape é para a primeira barra, e esse outro escape para a segunda barra. Então eu sou obrigado a usar duas vezes. Outros comandos também utilizam muito disso, dessa técnica, né? Você pegar um sed da vida, um AWK, entre outros aí, acaba que você utiliza bastante.
agrupar expressões. Então eu quero procurar dentro da minha expressão, lá do ETC Service, por exemplo, a expressão meio ou a expressão name. Eu não passei pelo... Ah, era o próximo, né? Então já passamos tudo junto. Meio ou name. Então eu agrupei essa expressão aqui, meio pipe name, né? Meio ou name, né? O pipe significa or, né? Para procurar dentro do arquivo quando achar a palavra name ou meio. Eu posso agrupar próprias expressões. Vamos imaginar um CPF. 289-289-333-14. Como é que eu vou validar esse cara, né? Então tem que pegar aqui de 0 a 9. Quatro vezes, 3 vezes na realidade, né? 3 vezes, depois vem um ponto. Aí novamente 0 a 9. 3 vezes. E outro ponto. Ou seja, aqui, ó, é igual a aqui. Os dois são iguais. Então por que eu não posso agrupar isso daí e quantificar? Posso sim. Então, ao invés de fazer isso, eu vou agrupar ele dentro de um parênteses e quantificar 2 vezes. Então, eu quero que ele faça de 0 a 9 3 vezes ponto e essa expressão seja executada, né? Tenha na expressão pelo menos 2 vezes. Então, isso daí é um agrupar. O pessoal já costuma chamar isso de expressão avançada. E é uma expressão avançada. Então, você está agrupando expressões dentro de expressões, fazendo expressões de expressões na realidade, né? E o terceiro ali poderia fazer? Não, não poderia. Porque o terceiro termina com traço. Até poderia colocar um or ali no meio disso tudo, tal, até coincidiria, mas não vai ficar legal. Então, eu posso falar aqui que é 3 vezes. E aqui eu tenho um ponto ou um traço. Já sei. Aqui, ponto, traço. De 0 a 9 3 vezes. Três vezes. Eu vou ter... Ah, tá. Foi mal. Um ponto ou um traço. Só que aqui eu comprometo minha expressão, porque eu poderia ter aqui, por exemplo, um outro traço também, que é coincidir. Então não é legal. Então acho que até aqui é o suficiente, né? Depois disso eu vou repetir o restante, né? De 0 a 9. 3 vezes, traço, de 0 a 9. 2 vezes. E ainda ponho para iniciar com, se for começo de linha, né? E pronto, finalizei aí minha expressão. Então, muito interessante trabalhar com quantificador e agrupamento, né, de expressões. Agrupamento num sentido geral, não precisa ser só da expressão. Né? Se você puder agrupar para diminuir a quantidade de itens que você vai estar utilizando, sim, é muito interessante. Então tá aí o pipe, né, aquele exemplo que a gente deu, meio FTP. Nesses casos assim, nem tem necessidade, aliás, de estar utilizando o agrupador. Não tem a necessidade, mas uma expressão maior, onde você tem uma linha inteira, usa aí um ou mais caracteres, etc, etc. Então, é sim muito interessante você estar colocando, trabalhando aí com agrupador. E aqui, né, a expressão de retorno de valor de expressão utilizada, né, retorna o valor da expressão utilizada nesse ponto. Por exemplo, eu tenho esse texto. Eu estou estudando Shell Script, as aulas de Shell Script são bem legais e eu estou gostando. Então, eu estou vendo que a palavra estou, eu, shell, né, estão sendo utilizadas mais de uma vez.
Então eu vou falar aqui, eu estou estudando. Então como eu vou usar mais de uma vez, eu já posso colocar. Então essa seria a minha expressão número 1, meu agrupador número 1. Eu estou estudando, estou também está sendo utilizado mais de uma vez, né? Eu poderia então colocar aqui, estou. Agora estudando não está sendo utilizado, estudando. Shall está sendo utilizado mais de uma vez também, shall. Script, as aulas de. Bom, então chegou o primeiro, as aulas de shall. Então o shall já está utilizando aqui a primeira expressão, uma terceira expressão, 1, 2, 3. Então o que eu faço? Em vez de copiar, escrever novamente, eu uso /3, que é a terceira expressão. São bem legais. Opa, eu coloquei a mais aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui para ver se está coincidindo até agora, né? Já não estava mais ali em cima, né? Ah, tem espaço a mais aqui, realmente. Vamos lá. Eu estou espaço. Escrevi errado aqui, né? Tudo bem. Estudando. Shall. Shall vou colocar script. Espaço. As aulas são. Não coincidiu. Deixa eu ver o que eu fiz errado. As aulas. The shell. Bom, tem the shell aqui, ó. The shell. O shell já é o primeiro, né? Então vamos usar aqui /3. The shell. São bem legais. Eu também já foi utilizado pelo menos uma vez. Então vou colocar aqui /1. Espaço. Eu estou também já foi utilizado, é o 2. É a segunda expressão. Gostando. Então tá aí, coincidir completamente. Ou seja, se você tem uma expressão que vai ser reutilizada, você pode estar colocando ela, utilizando os valores como entrada, né? A ordem que você agrupa as suas expressões, né, vai ser a ordem que você vai estar utilizando aí para trazer o retorno, né, o texto, né, na realidade, né, desse agrupamento. Muito interessante também. Aqui eu tenho um exemplo muito mais prático, né, de A a Z, de A a Z+. O que quer dizer isso? Cat/etc services, grep. Então eu tenho aqui, ó, um agrupamento. Vou fazer um agrupamento de A a Z. Vou trabalhar com minúscula só. Então, de A a Z, pode maiúscula ou minúscula, tanto faz. De A a Z, ou de A a Z, uma ou mais vezes, e repete-se. Fechar aqui. Menos E, lógico. Vamos ver onde nós temos aqui. O que eu estou procurando? Na realidade, eu estou procurando por palavras repetidas, né? Então tem um T aqui, depois um T, né?
outro T aqui, outro T aqui. Então tudo bem, até não tem problema. Mas se eu tivesse uma palavra repetida, ele traria para mim justamente, né, essa palavra. Então vou colocar aqui dentro do ETC Service. Vou colocar um texto qualquer aqui. Quero. Uma ou mais vezes, um espacinho, e aí vai ter ela novamente. Não trouxe. De A a Z. Até coincidiu, né? Mas não do jeito que eu queria. Ah, tá. Disfarça. E aí sim, ele está me trazendo só as palavras repetidas. Quero, sunny, sunny. Então, se tiver a repetição, ele vai estar me trazendo. Ou seja, tem como eu utilizar também de outras formas, né, essa parte dessa expressão. Muito interessante. Aqui só para finalizar, quais os programas, as formas que ele trabalham em relação a expressões regulares. Então vai depender do programa, ele trabalha de uma forma ou de outra. Então a gente vai ver mais para frente a WK. Então o opcional, como que funciona? Na WK é interrogação no grep e no GAWK, no Emacs também e no Find. Todos usam o padrão. Já no grep comum, sem ser com expressão regular, o grep-e, só o grep, ele tem que colocar barra interrogação. Interessante. Barra interrogação. Vai ser opcional. No sed também. E no VI, totalmente diferente, né? Barra igual. Já a opção de mais, né? Uma ou mais vezes. Mais para os 3 primeiros. E novamente grep, sed e VIM também utiliza o barra invertida mais. Chaves. O AWK, esse é diferente agora. O AWK ele tem um traço, como o Emacs e o Find também usa traço. Para chaves, né? Para quantificar. Já o grep AWK, padrão que a gente viu agora, o grep sed, o grep comum, né, e o sed vão utilizar escapes, né, para esses caras, mas também trabalha da mesma forma, o que é legal, né? Você pode falar para o sed procura de tal linha até tal linha, depois a gente vai ver mais para frente. E o VIM também, só que ele não tem a barra invertida internamente, só externamente. O OR, né, o pipe, pipe para AWK grep GWK. Para o Emacs, para o grep, para o sed e para o VIM, escape barra. Escape pipe, né, na realidade, né? E agrupamento, a gente pode agrupar o AWK, o grep e o GWK padrão que a gente viu aqui, mas já para Emacs, Find, grep, sed e VIM, eu tenho que botar um escape, né? Ou seja, barra, parênteses, barra, parênteses, barra, parênteses, barra, parênteses. Ou seja, você tem que escapar. Então é sempre interessante a gente dar uma olhadinha antes no nosso programa, né, qual forma que ele trabalha, né, para saber se ele vai dar suporte às expressões regulares da forma que a gente conhece. Caso se não der, né, você vai ter obrigado, né, a ver primeiro, olhar como que funciona e aí sim, ok? Então essa foi a aula de expressão regular. Eu vou deixar alguns exercícios lá no EAD para vocês fazerem, né? É bom treinar, só para completar. Vou deixar o link também lá no EAD, mas só para vocês darem uma olhada, acho que é muito interessante. No aurelio.net/er, nós temos aí o Guia de Expressões Regulares. Ele tem um livro, você vê como esse assunto é extenso, esse livro tem 224 páginas, então dá para falar bastante sobre expressão regular ainda. E temos esse cara aqui, ó, Expressões Regulares Guia Consulta Rápida. Então com esse cara aqui você pode tá trabalhando, tá
visualizando ele online. Então ele está open, gratuito aí para você consultar. Então vale a pena dar uma olhadinha se não quer comprar o livro. Ok, porque assim é muita expressão realmente, mas em termos de estudo, como é gratuito e não é uma coisa tão grande, né, vale a pena dar uma olhadinha. Ele vai ter alguns outros exemplos também. E na dúvida, né, você tem um guia de bolsa aí para estar consultando quando precisar. Ok? Então finalizamos mais uma aula. E aí espero vocês para a próxima aula aí no capítulo 3, né, módulo 3 na realidade, né, de Shell Script, tá? Um abraço a todos e até a próxima. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your